Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos de treinamento que compõem o manual do usuário em vídeo do Gemax CRP. Bem, antes de nós entrarmos na tela que eu quero mostrar agora para vocês, quero passar aqui algumas noções básicas iniciais sobre o que vem a ser a operação fiscal dentro do nosso Gemax. Vamos partir do princípio: a operação fiscal, dentro do nosso entendimento, vem a ser uma classificação que nós criamos aqui do Gemax para denominar cada situação, cada tipo de situação fiscal que ocorre dentro da empresa. Então, como eu disse para vocês no vídeo de cadastro de grupo de produtos, é muito arriscado a gente atribuir todo o processo de tributação diretamente ao produto. Isso porque não é apenas o produto que influencia no cálculo tributário. Existem várias outras variáveis. Por exemplo, o fim a que se destina a mercadoria que estamos vendendo no momento. Qual é o destinatário, qual é o perfil do destinatário que está adquirindo essa mercadoria? Como eu disse no vídeo do grupo de produtos, nós temos aí agora o evento da Copa do Mundo, onde o governo federal determinou uma série de incentivos fiscais para a realização desse evento no Brasil. Então, houve uma certa barganha da FIFA, barganha política, e o governo acabou com o interesse de realizar esse grande evento histórico aqui no Brasil, acabou abrindo mão aí de alguns benefícios tributários. O fisco acabou por atribuir algumas isenções de PIS e COFINS em âmbito federal, e em âmbito estadual eu creio que alguns estados também tenham criado alguns benefícios. Então, se nós estivermos hoje fazendo uma venda para o ente FIFA, por exemplo, nós já não podemos tributar da mesma forma que tributaremos para, por exemplo, um consumidor final. Então, isso significa dizer que, se eu estiver configurando as minhas tributações todas em cima do produto, eu estarei correndo o risco de cometer equívocos, já que o meu produto eu só tenho lugar para colocar uma situação tributária. Eu não posso atribuir ao produto todas as situações tributárias que existem dentro das operações da empresa. Então, o fisco já há algum tempo tentou fazer a classificação, ou seja, tentou levantar todas as possíveis operações que ocorriam dentro das empresas. Ele tentou codificar isso para que facilitasse o processamento, para que facilitasse o controle da fiscalização. Então, com esse intuito, o fisco, através do ajuste CINEF 1 de 76, criou o chamado CFO, hoje que nós conhecido hoje como CFOP. Então, o código de CFOP, o código de CFOP, na verdade, é o Código Fiscal de Operações e Prestações, antigamente denominado apenas por CFO. Teve sua instituição através do ajuste CNF 1 de 76 e passou a chamar-se CFOP a partir do ajuste CNF 11 de 89, que também instituiu novos códigos em virtude da Lei Complementar 87, que incluiu os serviços de transporte e de telecomunicações na base de incidência do ICMS. Com o ajuste 7 de 2001, o CFOP passou a ter 4 dígitos. Até esse ajuste 7 de 2001, o CFOP tinha apenas 3 dígitos, era 510, 511, 512. Hoje o CFOP são 4 dígitos. Então, o CFOP,
na verdade, consiste numa tentativa do fisco de identificar cada operação que ocorre dentro das empresas, de modo geral, ou seja, todas as operações que ocorrem dentro de qualquer tipo de empresa, através de um código com o intuito de possibilitar a consolidação dos dados e integração entre os sistemas de cada unidade da federação, passando a entender e controlar a escrituração contábil e fiscal das empresas. Então, o que é que o fisco fez? Ele tentou criar uma codificação padrão para que essa tentativa de codificar tinha como objetivo, ele fez um levantamento de todas as possíveis operações que ocorriam dentro de todas as empresas à época e criou uma codificação. Então ele criou lá o CFOP para venda, um CFOP para venda de produção, um CFOP para revenda, um CFOP para entrada, um CFOP para compra de imobilizado. Então ele criou essa classificação que começou com 3 dígitos, mas a necessidade foi crescendo e hoje nós temos uma tabela de CFOP com 4 dígitos e mais de 500 códigos diferentes. Ou seja, o fisco tem documentado nesse CFOP 500 e algumas operações fiscais diferentes. No entanto, essas 500 e poucas operações fiscais ainda são insuficientes para cobrir todas as possibilidades que nós temos hoje no mundo dos negócios. Então, só que uma empresa, você configurar 500 e poucas operações e ainda constatar que essas 500 e poucas operações previamente configuradas, ainda se corre-se o risco de existir operações nas quais a gente ainda não consiga enquadrar dentro de nenhum desses 500 e poucas operações. Então, o que nós fizemos nesse projeto ERP foi desenvolver um novo conceito, uma nova metodologia para poder a gente simplificar esse processo, simplificar e deixar ele de forma dinâmica, de forma flexível, para que pudesse se enquadrar em qualquer perfil de empresa, em qualquer perfil tributário, em até situações que possam vir a ocorrer doravante na legislação brasileira. Então nós criamos um conceito dentro do GMax que chama-se operação fiscal. Dentro desse conceito, o que é que vem a ser para nós operação fiscal? É um conceito que foi desenvolvido dentro do projeto ERP GMax, cujo objetivo é permitir que cada empresa crie suas próprias operações, vinculando-as com as codificações fiscais exigidas em cada situação tributária. Desta forma, a cada nova circunstância onde uma operação possa ser diferente uma da outra no quesito de tributação e codificação fiscal, a empresa poderá criar uma operação fiscal, definindo todas as regras de cálculo a ela vinculadas. Então, o que vem a ser a operação fiscal? As empresas, nós temos 500 e poucos CFOPs. Só que as empresas no seu dia a dia não chegam a ter 500 e poucas operações diferentes. Então, cada CFOP existe lá uma especificidade para eles, ou seja, ele é aplicado em uma determinada situação. Então, não é necessário que a empresa tenha 500 e poucos CFOPs previamente configurados, porque ela jamais utilizará todos esses códigos ao mesmo tempo, ou seja, uma mesma empresa dificilmente utilizará até 20, 30% dos códigos que lá estão nessa tabela. Então, o que nós fizemos com a operação fiscal foi apenas criar uma possibilidade da empresa codificar apenas aquelas operações, aquelas situações que ocorrem dentro do seu dia a dia. Então, por exemplo, se a empresa vende produto substituído, nós vamos ter lá uma operação fiscal chamada venda de produto substituído. Para dentro do estado, para fora do estado. Então, a cada situação, se eu vendo para consumidor final, eu vou ter lá uma operação fiscal de venda a consumidor final. Se eu vendo para entidades que têm benefícios fiscais da Copa do Mundo, eu vou ter uma operação fiscal chamada vendas de produtos incentivados para a Copa do Mundo. Posso dar um nome desse. Se eu vendo para clientes na Zona Franca de Manaus, que existem algumas especificações próprias,
eu vou ter lá uma operação fiscal chamada venda para Sulframa, para empresas dentro do Sulframa. Se eu exporto mercadorias, eu vou ter lá uma operação fiscal chamada exportação de mercadorias. Então, na verdade, a empresa irá criar as suas operações fiscais conforme cada situação diferente que ocorra dentro de sua empresa. Ou seja, o que é a situação diferente, distinta, vamos dizer assim. Quais são essas operações distintas? Em toda situação, em toda operação onde houver diferenças de aplicações da regra fiscal, eu vou criar uma situação, uma operação fiscal diferente. Se eu tenho uma tributação uniforme, ou seja, tanto faz, eu tenho uma tributação linear, ou seja, para qualquer cliente que eu vender, a minha tributação não se altera. Se eu vendo para dentro do estado, vendo exclusivamente para dentro do estado, e para qualquer cliente, seja pessoa física, jurídica, seja ele lá beneficiário de incentivos da Copa do Mundo, seja ele entidade sem fins lucrativos, seja ele empresas imunes, entidades imunes, etc. Todas essas operações, vamos dizer que a empresa tribute da mesma forma. Se for assim, eu só preciso ter apenas uma operação fiscal. Mas se eu tenho lá clientes que têm determinados incentivos fiscais, determinados benefícios de redução de base de cálculo, se eu tenho situações onde eu tenho clientes que têm imunidade tributária e que eu sou obrigado a vender sem incidência dos impostos, então eu vou criar uma operação fiscal para cada situação distinta que houver dentro da minha empresa. Então, o objetivo da operação fiscal é você ter um número menor de situações, que seja número menor apenas aquelas operações que a empresa efetivamente precisa ter configurado dentro do seu sistema e não necessariamente precisar classificar 500 e poucos CFOP, ou seja, configurar 500 e poucos CFOP diferentes, onde de repente vai ter situações onde aquele CFOP vai se descobrir que ainda não é suficiente para poder direcionar um cálculo. Outra situação que obrigou a gente a fazer isso é porque quando nós estamos desenvolvendo um RP, nós não sabemos qual será o perfil dos nossos futuros clientes. Então, se a gente estivesse desenvolvendo um RP apenas para a empresa do Simples Nacional, seria talvez até mais fácil, a gente poderia criar uma regra de cálculo mais simplificada, porque as empresas do Simples Nacional praticamente não destacam nenhum imposto em suas operações. Mas a gente está desenvolvendo um RP que é maleável, que é configurável para qualquer perfil de empresa, seja ela uma grande ou pequena empresa. Então, o objetivo é deixar o sistema de forma que ele se adeque a qualquer necessidade fiscal tributária que o nosso cliente venha a ter daqui para frente. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos o conceito de operação fiscal, onde eu chego numa empresa para implantar o ERP, eu vou identificar quais são as situações diferentes que ocorrem naquela empresa. Como? Eu posso até citar para vocês como exemplo. Eu tenho indústrias que trabalham conosco que corriqueiramente emitem notas fiscais de remessa para industrialização. Então, empresas do setor comercial não têm essa operação. Já as empresas de indústria, algumas têm essa operação, outras indústrias não. Outras indústrias não usam esse recurso, não remetem produtos para industrializar em outras indústrias. Uma outra situação que ocorre em algumas empresas e que às vezes não ocorre em outras é remessa para conserto. Uma indústria que eu tenho alguns clientes de indústria que tem máquinas que para se dar manutenção nessa máquina é preciso que você envie elas muitas vezes para fora do estado para poder essa máquina ser consertada. Então, nesses casos, a empresa emite uma nota fiscal de remessa para conserto e essa máquina segue via transportadora, por caminhão, por carreta, até o destino aonde ela será reparada. Então, em algumas empresas, isso não vai ocorrer, porque nem todas as empresas têm máquinas tão sofisticadas que exija todo esse processo burocrático para poder se enviar para conserto.
Então, veja, o que é que eu faço quando vou implantar um ERP numa empresa? Eu simplesmente identifico quais são as operações mais comuns dentro daquela empresa, já configuro essas operações conforme as tributações que cada operação dessa irá sofrer, configuro quais são os CSTs que serão aplicados, quais são os CFOPs que serão aplicados, quais são as alíquotas que serão destacadas, se existe ou não destaque de imposto, porque, por exemplo, esse caso da remessa, nós dissemos aí no vídeo de grupo de produtos que remessa não é tributada, ou seja, não existe tributação de nenhum imposto sobre ela, porque não é faturamento, não é circulação de mercadorias. Então, eu vou definir quais são as operações que mais ocorrem dentro daquele novo cliente que nós estamos implantando e vou configurar todas essas operações. Amanhã ou depois surge uma nova situação onde não estava previsto no dia da implantação, ou ao menos a gente não nos alertamos para essa situação, e aí eu vou lá simplesmente reconfiguro o sistema para aquela nova situação e a empresa continua seu funcionamento normal. Eu não preciso mexer no código-fonte do meu sistema para adequar nenhuma situação. A ideia é que isso fique exclusivamente a cargo do nosso suporte, dos nossos próprios clientes, dos nossos consultores, poder fazer essa configuração. O sistema tem que estar preparado para receber a parametrização de forma que qualquer situação que a gente venha enfrentar de tributação diferente, de situações que a legislação possa criar, possa inovar a nível tributário, a gente possa atender sem precisar mexer no nosso sistema. É evidente que a gente faz isso, não podemos garantir que nós estamos hoje cobrindo 100% das situações que existem Brasil afora, mas com certeza nós temos hoje uma garantia de pelo menos 99,9% dos fatos que a gente conhece na legislação brasileira, a gente consegue atender com o modelo tributário que foi desenvolvido aqui dentro do nosso GMAX. Então, esse modelo tributário ele começa com esse conceito que eu defini para vocês da operação fiscal e se completa com outro conceito que chama-se grupo tributário. Então, dentro dessa concepção da operação fiscal, a gente também precisa definir o grupo tributário. Eu tenho lá, como nós mostramos no vídeo de grupo de produtos, uma classificação de grupo. Mas aquela classificação tem uma finalidade muito mais gerencial do que propriamente fiscal. Embora a gente lá tenha carreado informações fiscais dentro dos grupos, mas não significa que você tenha que manter aquela classificação fiscal em cada grupo de maneira uniforme e linear. Mas aqui no grupo tributário, sim. O grupo tributário, na verdade, pretende agregar todos os produtos nos quais o perfil de tributação sejam idênticos. Ou seja, eu só posso colocar dentro do mesmo grupo tributário aqueles produtos que tenham a mesma tributação em todos os 4 ou 5 tributos que tem na legislação brasileira, incidentes sobre as vendas, incidentes sobre produtos. Por exemplo, se eu tenho um produto que o ICMS... Eu tenho dois produtos, o produto A e o produto B. O produto A e o produto B têm a mesma tributação no ICMS, mas já não tem a mesma tributação no IPI. Então, eu não posso colocar esses dois produtos no mesmo grupo tributário. Para eu colocar no mesmo grupo tributário, ele tem que ter a mesma tributação de ICMS, de IPI, de PIS e de COFINS. Ou seja, exatamente o mesmo critério de tributação. As mesmas alíquotas para as mesmas situações tributárias, para as mesmas operações que a gente acabou de falar para vocês. Então, eu preciso colocar no grupo tributário aqueles produtos que têm um perfil de tributação exatamente igual nos 4 tributos que a gente conhece. Nos 5 tributos que a gente conhece, inclusive aí vamos colocar também o ISS, porque o nosso sistema também você pode cadastrar serviço para poder emitir suas faturas de serviço. Então, o grupo tributário é o conceito que complementa isso aí. Eu vou seguir o seguinte critério. Eu chego na empresa, documento todas as operações fiscais que ocorrem dentro da empresa, procuro quais são os perfis de tributação dos produtos que tem naquela empresa. Se eu tenho o PIS e o COFINS, eu tenho produto substituído, tenho produtos
com suspensão, tenho produtos com tributação monofásica, eu vou identificar ali dentro desse produto. Os produtos de PIS, COFINS e IPI são tributos que normalmente a legislação é uniforme a nível nacional. Então, PIS, COFINS e IPI, a maioria segue a mesma regra em todo o território nacional. Já o ICMS, a gente sabe que cada estado tem a sua tributação própria. Então, eu começo pelos produtos da tributação federal e começo a identificar quantos perfis eu tenho de tributação dentro desses 3 impostos federais. Depois eu vou para o ICMS. Quantos perfis eu tenho de tributação do ICMS? Eu tenho produtos que têm substituição tributária? Tenho. Quantos produtos e quais são os MVA desses produtos? Para que eu possa colocar no mesmo grupo, o produto tem que ter a mesma alíquota de ICMS, o mesmo MVA e a mesma tributação de PIS, COFINS e IPI. Se tiver todos esses parâmetros forem semelhantes àqueles produtos, eu posso colocar no mesmo grupo. Então, pela nossa experiência, na maioria dos negócios, os grupos tributários serão 2 ou 3 diferentes. Dificilmente a gente vai encontrar, a não ser em distribuidores de grande porte, que tem um mix de produtos muito elevado. Aí sim nós teremos uma grande variedade de grupos tributários diferentes, porque trabalham com muitos itens. Então aí o trabalho evidentemente é muito maior. Mas se eu tenho uma indústria que produz determinado leque de produtos, se eu tenho uma empresa comercial que vende simplesmente produtos de um determinado segmento, então normalmente eu vou ter 2 ou 3 grupos tributários nesse perfil de empresa. Quanto às operações fiscais, nós esperamos que tenha mais ou menos entre 5 a 10 operações fiscais em cada perfil de empresa. Operações que eu falo de venda e compra de mercadorias. Então a gente desenvolveu um modelo cujo a sustentação inicia-se pela operação fiscal, onde eu identifico quais são as diferentes situações fiscais que a empresa enfrenta, ou seja, que a empresa é obrigada a operar, e depois identifico quais são os diferentes perfis tributários que tem no mix de produtos da empresa. Feito isso, nós vamos então partir para o nosso processo de configuração. Vamos entrar então no nosso GMax e vamos mostrar para vocês aonde é que nós vamos cadastrar a operação fiscal e o grupo tributário. Então, a operação fiscal, embora o conceito seja um pouco complexo de se entender, mas aqui no nosso sistema ele é bem simples de informar. Então vamos cadastrar aqui uma operação compra de mercadorias normais dentro do estado. Vamos aqui descrição na nota fiscal, compra dentro do estado. CFOP, qual é o CFOP que eu vou colocar aqui? Então, digamos se é compra de mercadoria dentro do estado, vamos colocar o CFOP compras. Vamos ver o que é que aparece aqui. Aparece alguns CFOP de compra. Vamos botar só compra. Digamos que seja compra para comercialização. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui esse vídeo. Nós estamos com um probleminha aqui nessa tela. Vamos aqui encerrar. No próximo vídeo a gente completa a explicação da questão da operação fiscal. Um abraço.